E eles estão em uma campanha nessa direção. Eles estão preparando o terreno para essa direção. A forma como a esquerda trabalha é essa. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Não é a primeira vez, eu não sei se vocês sabem, eu recebo ameaças de morte de uma maneira bastante corriqueira. Normalmente gente anônima na internet, né, o Gabinete do Amor e etc, etc. E ao longo dos anos eu aprendi a relevar esse tipo de coisa. Obviamente eu tomo cuidado com a minha segurança, né, com a minha segurança e a segurança da minha família. Eu já vivo num país mais seguro do que vocês, mas a gente toma muitas medidas. Agora, não é a primeira vez que eu cubro ameaça de violência política vinda de grandes figuras da esquerda, né? Muito pelo contrário, eu já fiz isso aqui em pelo menos 2 Paulo Figueiredo Show só nesse ano, e sempre que eu faço, eu comento também acerca do histórico de violência da esquerda contra a direita. Eu lembro, por exemplo, do caso do Miguel Uribe, na Colômbia, que foi assassinado a tiros. Lembro do caso do Fernando Villavicencio, no Equador, assassinado a tiros. Lembro do caso do Jair Bolsonaro, é óbvio, que foi vítima de uma tentativa de assassinato por um militante da extrema-esquerda, salvo por um milagre de Deus. Lembro do caso óbvio de Donald Trump, que sofreu pelo menos 2 atentados contra a vida dele em 2024. Lembro do caso do Charlie Kirk, mais recentemente, também assassinado por um militante de esquerda. Os casos de violência da esquerda contra a direita são inúmeros. E é por isso que me preocupa, mesmo a uma pessoa que está acostumado a ver casos, a receber ameaças de morte, me preocupa muito quando eu vejo matérias como essa aqui, do blog de esquerda ICL Notícias. Ela diz assim: família Bolsonaro deve responder por crimes de alta traição, diz o chanceler do Lula, Mauro Vieira. É a produção que está me chamando aqui? Não. O chanceler, diz uma reportagem, né? O chanceler Mauro Vieira afirmou que membros da família Bolsonaro devem responder por crimes de alta traição e ofensas contra a nação. Em entrevista publicada neste domingo pelo jornal Clarim, da Argentina, o ministro brasileiro fez uma avaliação dos ataques sofridos pelo país, tanto dos Estados Unidos como de Javier Milei. Parte de sua mensagem, porém, indica que o papel do clã do ex-presidente Jair Bolsonaro na crise. Aí aspas do Mauro Vieira. Os Bolsonaros são responsáveis pela campanha que levou às sanções que causam sofrimento a empresários, capitalistas, servidores públicos e trabalhadores que estão perdendo seus empregos. Algo que nós vimos aqui no programa que é falso, e o Mauro Vieira sabe que é falso. O chanceler descreveu os atos de Washington contra a embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti como parte, sem dúvida, da ofensiva para interferir nas eleições. Para ele, porém, o episódio atual decorre do fato de terem submetido ao Congresso dos Estados Unidos a indicação de um embaixador para o Brasil. Os Estados Unidos ficaram mais de 1 ano e meio sem embaixador no Brasil. Não estavam preocupados com isso e, de repente, enviaram uma indicação ao Senado. 30 dias depois, consultaram o governo brasileiro de uma maneira pública, do ponto de vista diplomático e político, que, do ponto de vista diplomático e político, violou a Convenção de Viena, indicou. Tais consultas devem ser confidenciais, não públicas, insistiu. Além disso, isso ocorreu em meio a comentários de autoridades dos Estados Unidos e do Departamento de Estado sobre o sistema eleitoral brasileiro, justamente com pedidos para visitar o Brasil e o ex-presidente Bolsonaro, que está preso. Foi demais. Suspender o visto do embaixador brasileiro foi uma manobra para nos pressionar a aceitar aquele indicado, mas a Convenção de Viena não estabelece prazos para a concessão do agremã. Nós nem sequer encaminhamos o pedido ao presidente Lula, pois ele está extremamente ocupado com as eleições, faltando apenas 2 meses para o pleito. Questionado se o ato teria sido uma iniciativa exclusiva de Marco Rubio ou se ele seria uma política oficial dos Estados Unidos, o chanceler deixou claro que considera
que vê o gesto como envolvendo todo o governo dos Estados Unidos, incluindo Marco Rubio. Conversei com ele várias vezes, 2 delas em Washington, e discutimos essas questões. Lembremos que tudo começou com as tentativas de obstruir os processos legais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia tentado um golpe de Estado fracassado. Aquele plano de golpe militar incluiu o assassinato do presidente eleito e de um membro da Suprema Corte. Foi aí que a interferência começou, com sanções e exigências feitas ao governo para interromper os processos contra o ex-presidente, algo que, aliás, não pode ser feito no Brasil, pois os poderes são independentes. Continua a entrevista. Impor sanções é inadequado. O interesse nacional deve ser sempre a prioridade, e é isso que defendemos. Lula não tem interesse na política interna de outros países. Como chefe de Estado, ele está aberto a discutir e negociar com todas as nações, independentemente de sua postura política. Não é crível pensar que uma ação punitiva vai melhorar a posição de negociação de ninguém. Segundo ele, o Mauro Vieira, né? O governo brasileiro implementou programas para proteger os setores mais afetados. Quando a família Bolsonaro, lembro que 2 indivíduos já foram condenados, um pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o outro, Eduardo, irmão do candidato à presidência, Flávio, que está atualmente nos Estados Unidos, perdeu seu mandato nas câmaras dos deputados. No Brasil, ele enfrentará processos judiciais pelas declarações e ações com as quais atacou o país, completou. Sempre que eu vejo essa história de que o Jair, ou o Eduardo, ou qualquer outro que luta contra as violações de direitos humanos no Brasil deveria responder por crimes de traição, eu fico um pouco curioso com o que o Mauro Vieira quer dizer. O que o Mauro Vieira quer dizer com esse negócio de traição? Porque vejam só existem 2 hipóteses penais, já que ele está falando de ações penais, só existem 2 hipóteses penais que comportam essa nomenclatura do que eles chamam de traição contra a pátria. O primeiro é o crime do artigo 359-I do Código Penal, que é o atentado à soberania, cuja pena é de reclusão de 3 a 8 anos de prisão. A outra hipótese é o verdadeiro crime de traição. Esse é o verdadeiro crime de traição. Ele está no Código 355 do Código Penal Militar. E ele tem uma pena mínima de 20 anos de reclusão, mínima, enquanto a pena máxima é a morte. Se você tem dúvida sobre qual dos 2 tipos penais o Lula e o Mauro Vieira querem aplicar contra Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e a mim, eu esclareço a partir das falas do próprio Lula. O que eu quero dizer com isso é que esses filhos do Bolsonaro conseguem ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. E essa campanha a gente está junto. E essa campanha a gente está junto para ganhar as eleições. Para ganhar as eleições. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. Tá aí. O primeiro vídeo de 2 meses atrás, o segundo aconteceu agora, há 2 semanas. Segundo o próprio Lula, o que ele, o Mauro Vieira,
ou qualquer um dos lacaios do PT querem dizer, quando falam que a gente deve responder por crime de traição, é que nós devemos ser enforcados e mortos. E eles estão em uma campanha nessa direção. Eles estão preparando o terreno para essa direção. A forma como a esquerda trabalha é essa. Eles começam a repetir os seus apitos de cachorro, né, o dog whistle, começam a repetir e normalizar a ideia de que opositores políticos devem ser enforcados e assassinados. Quando eles não fazem isso, inclusive utilizando o próprio aparato estatal, os que ouvem os apitos de cachorro entendem o recado e partem para ações como o que fizeram com meu colega e amigo Charlie Kirk, como o que fizeram com Jair Bolsonaro, como o que fizeram com Donald Trump, como o que fizeram com Gil Zoab, como o que fizeram com o Vila Vicêncio, como o que fizeram com o Uribe. Essa é a esquerda. E, reparem, eles não estão escondendo, eles estão falando em alto e bom som para quem quiser ouvir. E eu sei disso. Eu sei qual é a razão. Eu sei porque eles estão emitindo o que a gente chama na linguagem do PCC de um salve, né? Eu sei por que eles estão emitindo essa ordem. Eles estão fazendo isso porque nós somos uma pedra no sapato deles. Eles nunca vão nos perdoar pelo que nós fizemos com os meninos do Lula. Os nossos traficantes de estimação do governo Lula. Os terroristas do Comando Vermelho do PCC. Eles nunca vão nos perdoar porque nós levamos ao Brasil o combate ao crime. E isso diz muito sobre aquela coisa, sobre aquilo qual os Faria Limers, a esquerda, enchem a boca para falar daquele tal Estado democrático direito. O meu questionamento é o seguinte: como é que pode haver discordância democrática quando o seu oponente não quer só te derrotar nas urnas? O seu oponente quer te matar. Como é que eu vou ter... Eu sempre dizia isso. Ora, como é que eu posso ter um debate público se na imprensa os meus concorrentes pediam que eu fosse silenciado, pediam que eu fosse demitido, pediam que eu fosse censurado e depois preso? Como que eu posso ter um debate público com essas pessoas? São as mesmas pessoas que depois eu chamo de puta e elas ficam, oh meu Deus, ele nos chamou de puta. Eu falo, sim, vocês estão no ar dizendo que eu tenho que ser censurado, preso, demitido, censurado, preso e agora morto. Como é que pode haver debate público com essas pessoas? Quando essa mídia prostituída, ela enxerga discurso de ódio, ataque em todas as nossas ideias. Mas quando o Lula, Mauro Vieira e companhia dizem que nós devemos ser enforcados, mortos, eles não dão um pio. Que democracia é essa? Como eu posso participar de um processo democrático? Eu não estou em um processo democrático. Eu estou em uma guerra pela sobrevivência. Isso não é uma luta por um cargo, por uma eleição, uma disputa, um movimento político. Nós estamos lutando pela nossa sobrevivência contra pessoas malignas. Não deu tempo de entrar na pauta de hoje, mas vai entrar na pauta de amanhã. A governadora do Massachusetts, a democrata, obviamente democrata, obviamente de esquerda, hoje estava aos aplausos dos seus asseclas de esquerda, assinando uma lei que permite que uma criança seja assassinada no ventre da mãe, que permite o sacrifício de uma criança a Moloque até o momento do seu nascimento. Até o momento do seu nascimento. E isso é uma coisa que existe hoje já em diversos estados americanos. Tava hoje, eu recebi de manhã, ela lá assinando a lei, e os demônios
o inferno batendo palma. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.